objetivo meu não é ficar em segundo ou terceiro, é o primeiro. Eu tô só osso, eu tô cansado, não posso enxergar me ganhar um prêmio pequeno. Todos vão fazer a mesma prova que eu vou ter que fazer. Então, ou vai dar sorte, ou vai do seu desempenho. Eu não temo nenhum deles, entende? Se eu estou aqui, eu devo isso a Danilo, a Dada, a Rosa, a estratégia de unir, aliar, tirar. Senão, com certeza, não estaria aqui. Foram 12 pessoas, agora tem 4. Hoje vai sair mais 2. Mas assim, eu acho que todo mundo que está ali, eu acho que já se sente meio que realizado. Nós começamos com 12 e agora eles são 4. 4 com muita garra, com muita vontade de vencer e principalmente de superar esse limite. E para ajudar na torcida que você vai estar formando com a gente, eu convidei um pessoal muito especial, que são justamente os parentes e os familiares desses 4 finalistas. Eu queria começar apresentando aqui os amigos e a família da Cristina, que vieram de São Paulo. Aqui de Montes Claros, mal preciso explicar, né? Mas eles são os amigos e os parentes do Danilo. Eles vieram de... Olha, são daqui do Rio de Janeiro mesmo, vieram aqui de Vigário Geral, a turma toda e a família estudada. E ali a camiseta já diz tudo, enfrentaram 18 horas de viagem para estar aqui com a gente e torcer pelo Léo. Valeu a pena, gente? E para dividir essa responsabilidade com a gente também, além das torcidas, eu quis convidar aqueles que já inauguraram aquele caminho do portal de saída do portal. Os primeiros a passar lá, justamente o primeiríssimo. Leon, faz muito tempo que você inaugurou aquele portal. Lembra de tudo? Lembro de tudo. Está tudo gravado aqui na memória e eu fiz uma tatuagem aqui do Lobo Guará para ficar gravada para o resto da minha vida no meu corpo. Cumpriu o pacto, então? Cumpri o pacto. Eu não posso esquecer nunca, porque o tempo inteiro o carinho das pessoas na rua me abordando é muito bom. É a melhor parte e eu posso dizer que é o melhor pagamento e o melhor prêmio. Roberta, você foi a segunda a sair. Tem boas lembranças desse pequeno período que você teve lá? Lá eu tenho várias lembranças boas, principalmente as pessoas que eu conheci, que são, assim, inesquecíveis. Coisas que você vai levar pra frente? Hã? Coisas que você vai levar pra frente? Muita coisa, muita coisa. E principalmente o desejo de realizar muitas coisas que eu tinha em mente e agora eu estou tendo mais coragem para fazer, que eu não tinha antes. E muita coisa boa que acontece de você sair de lá, porque quando você está lá dentro, você não tem noção. Quando você sai, sabe, a coisa lá fora é muito diferente. Muda as pessoas tudo. estão te esperando, sabe? Por falar em mudança, Antero é um que a última vez que eu vi, estava bem cansado, bem fraquinho. Está recuperando as forças, né? Totalmente. Você seria capaz de enfrentar essas tarefas aqui agora? Não vamos exagerar, né? Não, mas então, torcer você está sendo capaz. Com certeza. Por todos. Por Então, todos. agora eu chamo a torcida de todo mundo aqui mais uma vez, porque a gente vai para a prova semifinal. Só lembrando, quem ganha essa prova está automaticamente classificado para a final, tá? E a outra vai ser escolhida pelo júri. Mas vamos retomar então nossa vidinha ali na Chapada dos Ventos. No 24º dia a gente já pode contar que eles passaram por tudo. Fome, sede, saudades de casa, alguns conflitos de relacionamento. O 24º dia começa com chuva na Chapada dos Ventos. A chuva terrível. Se eu cobrir de um lado, molhava de outro. Se eu cobrir do outro, molhava de um. Acordei à noite para me ver se consertava, não adiantou nada. Uma chuva forte, assim, todo mundo acordou molhado. Foi punk essa noite. A caminho da prova de decidir qual é o participante que vai para a final direto de No Limite. Ali naquele helicóptero, os 4 competidores que ainda estão na disputa estão se preparando para enfrentar a linha do tempo. Uma aventura que termina numa caverna escura.
ter que fazer é cruzar a linha do tempo e chegar até o outro lado. Nessa linha do tempo vocês vão encontrar elementos de toda a competição que vocês tiveram até agora, tá? Então aqui de cara, por exemplo, vocês têm 2 boias. Vocês lembram delas? Bem no início, onde vocês têm que pegar os equipamentos, os mantimentos. Então em cada uma das estações vocês vão parar e recolher uma placa colorida. Uma dessas, aqui. Então vão ser ao todo 16 placas coloridas, tá? Só que cada um vai ter 16 cores muito precisas para trazer. E eu vou dar um gabarito para vocês e vocês vão ter 1 minuto para olhar e decorar as cores que vocês têm que trazer. Então é uma prova que depende muito mais de memória. Ok? Cada um escolhe o seu futuro agora. Pode pegar. 1 minuto. Três, 2, 1. Léo, Dada, Cris. Cores na cabeça. Boa sorte. Vejo vocês na próxima estação. Levanta, abaixa. Combinado esses números? Isso! Pegou a preta minha. Preta é sua? Preta é minha. Tem certeza? Absoluto. Preta é minha. Faltam 2 cores para vocês e elas estão logo ali no riacho. Depois do riacho, vocês vão entrar numa caverna. No meio dessa caverna, 4 prainhas. Nessas praias tem ovos bem grandes. Vocês vão recolher um ovo cada um por praia. Os ovos vão ajudar a completar o gabarito de cores. Um tem 2 coringas, 2 apenas 1 coringa e o outro não vale nada. Para entrar na caverna, vocês vão ter que ter bota, capacete, essa máscara, porque a caverna tem morcego. As fezes desses animais que moram na caverna são tóxicas. Vai! Agora eles têm que tomar cuidado com a correnteza, com os morcegos, com a falta de luz e, ao mesmo tempo, agir depressa. O tempo é o critério de desempate.
Na ordem de quem me entregou a tocha, Danilo, Léo, Dada e Cris. Todo mundo tem 16 cores e 4 ovos. Guardem muito bem todos eles. A gente vai voltar para o acampamento e a gente vai conferir os gabaritos. E a gente vai saber quem é o vencedor dessa prova. Até que eles passaram bem pelo teste ali da caverna. Achei que os morcegos iam assustar um pouco mais, mas ali depois do helicóptero o clima já era muito bom. Aliás, eu lembro deles até comentarem que foi o dia mais divertido deles até então. Quer dizer, passaram bem agora. O que a gente combinou e a gente falou antes é que o que conta realmente vai ser a memória. Né? Já passaram pela aventura, por isso eu quero dar uma conferida aqui. Você, irmã da Cristina, o que você acha da memória dela? Funciona direito? Funciona. Dá pra contar com ela. Namorado Danilo, Fernanda, que tal a memória do Danilo? Tá bom aí? A memória de Danilo é muito bem, é boa. Tem uma torcida aí que eu vou descontar ali um pouco. Você também conhece bem o Dada. Namora ele há o quê? 2 anos. Dá pra confiar na memória dele? Com certeza. Com certeza? Tá todo mundo com favorito aqui. E a memória do Léo, não precisa nem falar, né? Maravilhosa. Bom, se depender de torcida aqui, tá fácil. Então, por isso mesmo, a gente volta, confere esse bloco e essa torcida já já. E tem também a primeira pessoa a sair do portal, no próximo bloco. Eu não tô entendendo. Está chegando a primeira decisão importante dessa final de No Limite. A gente pediu para os participantes terem uma boa memória, decorarem uma sequência de cores e atravessarem a linha do tempo, recolhendo essas cores para ser conferida agora no final. Antero, a parte física acho que você aguentava, né? Já estava preparado para isso. E a cabeça? Também, a cabeça ela estava melhor do que o físico. Com certeza. Sua memória funciona bem, Roberta? Não. Quais seriam suas chances nessa final aí? Depende. Tá jogando ver, tá jogando ver. Você acha que ficou desconfiado ali da caverna dos morcegos, achou que ninguém ia ter coragem de enfrentar a caverna? Não, é porque eu acho que o morcego é uma coisa que pode assustar algumas pessoas, né? É um bichinho meio peçonhento, né? Mas você tem que lembrar que eles estão na final loucos para vencer. Por isso mesmo a gente vai conferir agora. Eles foram de helicóptero, voltaram para a Chapada dos Ventos e vamos conferir quem acertou mais cores na clareira. Todas as cores estão montadas e o que a gente vai fazer agora é conferir o gabarito. Se não for isso, a gente vai depender da sorte. Cris, seu gabarito. Essa cor tá certa. Essa cor, errada. Essa cor tá certa. Essa cor, errada. Essa cor tá certa. Essa cor, tá certa. Essa cor, errada. Cris, 4 cores, tá? Dado. Certo. Certo. Errada. Errada. E você lembrou da última. Então, Dada, 6 cores certas. Danilo, essa cor tá certa. Essa, errada. Errada. Certa. Errada. Tá certo. Danilo acertou 8 cores. Tá na frente por enquanto. Por enquanto. Falta conferir a do Léo. Certa. 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 Errada. Certa. Certa. Errada. Certa. 4, 7, 9, 10, 11, 12 cores certas. Tá? Mas, vamos ver se alguém completa 16 cores com os ovos. Então vamos lá. Duas cores. Mais uma cor. Mais uma cor. Cris, você ganhou 5 cores. Tem então 4, 7, 9 cores. Dada. Fica com 3, 6, 7 cores. O senhor está na sua frente. Danilo, quer quebrar? Quatro. 5, 6. Você
Você tem 14 cores. Léo. Uma cor. Duas cores. Faltou. Zero. Sempre no suspense. Dois. Parabéns, Léo! Tá na final. Mandala é tua. É minha. Sua. Essa mandala é sua, Léo. Você alguma dúvida? Agora é final. Agora está na final. Obrigado, meu senhor. Não. Chorar. Parabéns. Bom negócio. Deixa eu ficar bobado. Eu mereço ficar bobado alguns minutos. Não é todo dia que a gente vai pra uma final do No Limite. Dada, você sabe que até hoje você foi a única pessoa que não levou um voto no portal. Você acha que isso aconteceu por quê? Todos os votos foram pensando em um cara que, sei lá, que era mais ativo, um cara que representasse algum perigo, sei lá, sabe? O que eu tô falando, assim, um adversário forte. Eu acho que eu não me enquadraria tanto nessa posição quanto o Danilo, ou quanto o Léo. Você, Cris. Desde o primeiro portal que eu tô sendo ameaçada. Saio, volto. Eu saio com a minha mala pronta, certo? Que eu vou ficar e volto pro acampamento. Então, se eu não ganhar hoje, eu já me sinto uma vitoriosa, porque desde o primeiro que eu tô sendo ameaçada. Eu tô no último, tô aqui te contando, tô te falando, entendeu? Então, pra mim, vitória. Léo e Danilo, vocês escaparam de muita bala, de muito voto. Eu, às vezes, eu acho que a pessoa me considera forte. Às vezes a pessoa considera, não, mas ele é mais forte que ele. Não, agora ele tá forte. Não, agora ele tá fraco. Então, eu acho que eu fiquei muito nessa gangorra do forte, do fraco, do forte, do fraco. Acho que pelo lado também sentimental, porque sei lá, o pessoal fala, pô, o Danilo ajuda demais a gente. Não vamos tirar ele não, porque ele é um cara, dava amizade. A maioria também levou pelo lado da Aliança. Aliança realmente. A aliança foi o que mais contou. É o que contou. Graças à aliança, eu acho que a gente conseguiu chegar aqui. Então agora é hora de escolher. Danilo, seu último voto, talvez o mais importante. Vou votar no Dada porque rapaz esperto, entendeu? Alegre, mas tá na hora de descansar. Já passou da hora. Dado. Eu voto nessa pessoa porque eu acho que é o adversário mais forte que teve nessa competição. Cris. Léo, a imunidade é sua e o último voto também é seu.
Obrigado. Obrigado, votos. Eu tenho um voto pro Dada. Um voto pro Danilo. Mais um voto pro Danilo. E o voto pro Dada. Eles têm empate. A decisão, então, é de Léo e de Cris. As pessoas que não foram votadas me entreguem os votos de vocês dois. Eu prefiro que saia Dada. Eu prefiro que saia o Danilo. Por que você acha que você deve sair com Porque o Danilo é um adversário forte. Fica aí o Dada. Ficar você e o Dada, mas eu juro que vou escolher um de vocês dois. Quem dessa competição agora? Dada. Dada, tá fora da competição. Quero que meu filho, nesse mundo da vida, uma vida segura, não quero que ele tivesse um moitão na cintura, um TT na cabeça. Dada deste portal, mas é recebido aqui no palco pela família e pelos amigos e não dá pra disfarçar a emoção. E recebi o aplauso de todo mundo aqui também, imagina, né? A torcida, todo mundo estava com vocês. Aí voltou com um visual diferente que a gente estava prometendo. E ele falou pra mim ontem mesmo que a pessoa que ele mais queria abraçar é quem ele está abraçando agora, que é a mãe dele. E lutou bem. Dada, deixa eu conversar contigo um minuto aqui. Vem cá. Olha lá, mãe. Não, mas quem não tá deixando é a mãe dele. Vem cá. Você vai ter ele. Agora você tem por muito tempo. Vai ter a namorada. Vem sentar aqui comigo. Vem sentar aqui comigo. Deixa eu ver. Vem cá, vem cá, vem cá. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Ó, esses companheiros aqui você conhece, né? Antero, Roberta, Leon. E você de tudo agora junto. Já tem um mês e meio. Você praticamente esqueceu da competição. Você lembra bem desse momento aí? Não, eu lembro bem. Foi assim, um momento que marcou pra caramba. Sair naquele portal não é fácil, assim, é como se uma vida estivesse acabando ali. Você vive uma coisa que encara como se fosse a realidade, sabe? Aquilo que você já está tão integrado com aquela coisa que é como quando quebra aquela, aquela coisa no... Especialmente pra você que não tinha levado nenhum voto até lá, quer dizer, no mínimo você levou um susto. Não, eu acho que eu sabia que no mínimo ia ser eu, porque era um caso assim, no júri eu já tinha ganhado a imunidade No no programa outro. anterior, no episódio anterior, domingo E eu passado você ganhou a sabia- imunidade, é verdade. eu sabia que Ninguém ia facilitar ninguém ia muito contigo. facilitar a coisa, ninguém é tão bonzinho assim, né? Então tá bom, mas a competição continua. Agora você tem a sua torcida também, imagina. Com Eu certeza. só queria lembrar que o Dada, apesar de estar lá e ter vivido com os companheiros, não sabe quem ganhou ainda, né, Dada? Não. Como ninguém sabe ainda. Você só eu- sabe. Eu sei, mas isso a gente conta daqui a pouquinho. E a gente volta
para o portal daqui a pouco. A gente vem uma outra rodada do portal e a participação agora vai ser importantíssima do júri, porque são eles, Rosa, Sônia, Sávio e Eliane, que vão decidir quem vai para a final junto com o Léo. Mas, aliás, sabe falar em Léo, bem que pode confiar na memória dele, hein? Bem, eu vi a comemoração aqui, tá boa. Muito, né? Tem uma memória fotográfica muito boa. É, mas eu quero ver se ele tem mais alguma coisa para ir para a final. Principalmente eu quero ver se ele vai para a final, com quem ele vai para a final. Essa decisão está na mão do júri e a gente confere no próximo bloco. Está de volta, o Dada já conseguiu matar a saudade da tua família e dos seus amigos? Mais ou menos. Mas agora tem muito tempo para matar essa saudade e principalmente para torcer, porque a torcida continua e, mais importante, a gente vai ouvir mais uma vez o júri, que, só lembrando, é composto pela Eliane, pela Sônia, pela Rosa e pelo Sávio. Por isso mesmo eu vou perguntar, Marta, você é irmã da Eliane. Na hora de ter uma atitude importante como um voto, ela vai escolher uma das pessoas que vão para a final. Você acha que ela tem a cabeça no lugar? O tempo todo. Ela vota com o coração ou vota com a cabeça? Com a cabeça. Cabeça, você conhece bem. Você conhece. Sávio tem um irmão que é meu xará. Felizmente o Zeca, mas eu falo contigo daqui a pouquinho. Já vou falar. Deixa eu falar com a Edenilde, que é irmã da Márcia. Você é irmã da Sônia. E eu quero saber, a Sônia, na hora de votar, como é que ela é? Você acha que ela pensa que é no lugar ou vai pela paixão? Ela vai ser justa. Vai ser justa. Vai. De você estar acompanhando todo mundo, você acha que ela vai escolher quem? Eu gostaria de não optar, mas... Mas eu acho que ela já tem escolhido joga dela. no mesmo time, gosta de ficar bem quieta. Já Eu conheço. prefiro Vira, ficar quieta. Vira o marido da Rosa. Vocês estão casados há quanto tempo, Vira? 25 anos. Se não conhecer bem, é brincadeira. Então, na hora de tomar uma decisão importante como essa, veja, ela tem pessoas ali que ela tem que escolher que talvez tenham votado nela para sair do portal, como você deve ter acompanhado o programa. Você acha que ela usa aí o coração, a emoção ou não? Não, acho que ela vai usar esse voto com bastante sensibilidade e com segurança. Beleza. Zeca, você acha que o Sávio tem cabeça no lugar? Tem cabeça no lugar. E quem assistiu o programa passado sabe quem ele não vai votar. Nossa, olha o suspense. Mas tudo pode mudar, porque a gente tem uma coisa mais importante agora. Tanto Danilo quanto Cristina vão ter a possibilidade de se defender e dizer para o júri por que eles devem continuar na competição. E é isso que a gente vai ver agora, a defesa dos dois. Danilo, você deve continuar na competição? Ô Zeca, o único objetivo meu aqui é ter um sonho, um futuro. Por mais que eu converse e pedi direto no acampamento, entendeu? Amor, eu tenho enjoado de escutar qual vai ser o futuro meu, entendeu? E essa decisão, ela pode definir bastante em questão do futuro. Entendeu? Pra bom ou pra ruim. Você está falando só do dinheiro? Não só de dinheiro, porque o dinheiro que o prêmio vai me fornecer vai ser um grande investimento no futuro, vai ser uma mudança na minha vida, não na minha vida como da minha família. Eu queria que vocês pensassem não muito com a cabeça, mas sim com o coração. Cristina, por que você deve ir para a prova final? De todas as mulheres que passaram, a única que ficou fui eu. Em algumas provas, assim, eu sendo a mais fraca, eu sendo considerada uma das mais fracas, eu consegui chegar até aqui. É uma questão de, sabe, de ajuda financeira que eu vou ter muito boa na minha vida. E eu não tenho muito a expor, é isso. Quem ficou comigo no acampamento, quem me conheceu antes de chegar até aqui, sabe das minhas necessidades também, que eu já havia comentado, e fico nas mãos do júri. Esse é o seu argumento? É o meu argumento. Agora vocês têm a decisão mais difícil que a gente teve que tomar até agora. Provavelmente mais difícil que qualquer voto que vocês tiveram que dar lá atrás. Uma dessas pessoas vai para a prova final. Disputar com o Léo. Rosa, para quem é seu voto e por quê? Muitas das vezes, a decisão do nosso grupo das vitórias ficou na mão do Danilo, sabe? O Danilo, ele é uma pessoa muito humana, às vezes mal entendida, mal interpretada,
sabe? Mas é um... Inocente eu sei que ele não é, porque não foi colocado nenhuma criança aqui. Mas pelo que ele fez, pelo que ele batalhou, pelo que ele expôs, pelo que eu convivi com Danilo, sabe? Então eu acho que ele merece chegar à final, porque ele foi um herói. Um voto pro Danilo. Sônia. Bom, quando eu saí, deixei tudo pra trás, sabe? Rancor, tristeza, sabe? Não trouxe nada comigo. Lá a gente estava competindo. Lá é um jogo. E jogo, por mais que a gente não queira aceitar, é difícil. Difícil demais. E é isso aí, Danilo. Você é 10, é legal. Você é gente boa, sabe? Forte. Tem a Cris também, que surpreendeu todos nós. Gente, é difícil estar aqui. Meu voto para você, Cris. Desculpa, Danilo. Desculpa mesmo. Mas eu não estou falando da minha mente. Estou falando do meu coração. Sabe? Meu voto vai pro Danilo, porque eu acho que aqui ele está no habitat dele, deu para ver que ele está em casa. E meu voto no Danilo. Tenho 2 votos pro Danilo, um voto pra Cris. Eliane. O Danilo tem uma garra surpreendente, eu acho ele assim, ele tem uma garra muito grande para vencer, ele lógico tem suas habilidades em função de que ele teve uma vida mais, eu acho que mais dura do que de repente eu tive, né, assim, de esforço físico e tal. Mas o porém do Danilo para mim é ter participado de uma manipulação no jogo, que isso fez ele estar aqui até hoje. Porque se o Danilo não tivesse participado de toda essa manipulação, que foi, ao meu ver, feita completamente pelo Léo, em todo esse jogo, no final, ele nem estaria mais aqui, porque ele é o mais forte. Ele já teria saído. Então eu acho assim, que quem conquistou esse espaço com garra, competindo e sendo que é da maneira mais limpa, mais pura possível, para mim é a Cris. Então o meu voto é para ela. Então o que a gente tem é um empate. E agora, eu tenho o trabalho mais difícil, que é tentar convencer um de vocês a mudar de voto. E eu vou pedir para vocês fazerem isso ali. E vocês vão me trazer o nome da pessoa que vai competir com o Léo na final. Júri? A gente aqui tem que pensar, cada um vai chegar a um consenso só, né? Então, foi. Porque eu acho assim, a questão de valores agora, pra mim, não interessa. Pra você, também não. Pra você, também não. Pra você, não. Por isso que eu acho, por isso que pra mim o que interessa é quem merece ir pra final, independente do Léo. O Léo já garantiu dele, o espaço dele. Isso. Então quem é que merece, ao meu ver, merecimento do Cris, entendeu? Financeiramente, também. Não, eu acho que não é pelo financeiramente, não. Acho que é pelo esforço. Eu acho que é pelo esforço. Uma pessoa que esforçou. Eu estou pensando no esforço. Léo, parabéns, você está na prova final, antes de amanhã. E a pessoa que vai competir com você, escolhida pelo júri, é a Cris. Danilo. Valeu até aqui, meu amor. Valeu. Amanhã eu não vou comer de pau, comer de colher. Meu amigo, no dia que o cara me furar e eu sentir dor, vou mudar meu nome. Ai, desgraçado!
Lavareta todo dia na água fria. Oh, meu Deus! Fala, Danilo! Vai receber, ó. Deixa ele chegar até lá, deixa ele chegar até lá. Tem mais gente, cheio de gente querendo abraçar o Danilo. Deixa ele chegar até lá, deixa ele chegar até lá. Olha lá, Danilo. Olha lá quem tá te esperando, a Fernanda, que você falou tanto nela. Que ela tá conhecida no Brasil inteiro por sua causa. Mineiro, de Montes Claros, de uma torcida que enfrentou uma viagem longa e veio torcendo. E acho que merece, obviamente, aplauso de todo mundo. A galera da a galera do Léo, da Cris, da Eliane. Danilo, senta aqui comigo, você já vai abraçar todo mundo. Deixa eu falar contigo um minuto. Vem cá, vem cá. Segura, guarda a emoção um minutinho. Todo mundo do teu lado. Vem cá. Vem cá que eu queria lembrar só uma coisa interessante com o Danilo. Senta de cá. Você não estava preparado para essa hora do portal. Você ficou mais emocionado com a lembrança de tudo do portal ou com a recepção? Você já entrou chorando? Ô Zeca, foi, sei lá, uma dor assim que ficar 68 dias longe da minha família foi o maior obstáculo da minha vida, entendeu? Que lá você não quando você está lá, você já não importa mais se é o prêmio que está valendo. Você importa a consciência, o que está de mais valor na sua vida, que é a família, né? Até do momento eu começava a comentar minha família, sobre Fernanda. Eu me lembro daquela carta, aquele bilhete, não era nem uma carta, era um bilhete que você recebeu da Fernanda que abalou. Demais, o psicológico da gente, né? Porque lá você tá fraco, tanto de mente como psicologicamente, né? E aí você esperava uma recepção dessa aqui, todo mundo? Não. Mesmo todo mundo torcendo, mesmo quem está agora na final, agora a gente pode falar, finalmente a gente pode contar, tá? Léo e Cris na final, continua torcendo por eles? Bastante, entendeu? Que a pessoa que ficar nessa final pode ter certeza, ela merece, entendeu? Como você merecia também e ficou até lá. Eu só queria lembrar, venceu todo mundo praticamente de esforço, todo mundo que está aqui. E eu queria lembrar, inclusive, que a única participante que não vai estar aqui com a gente é Lites, que a gente convidou e por um motivo pessoal não pôde vir, mas que a gente gostaria que estivesse aqui com a gente. Mas de qualquer maneira, todos vencedores, mas apenas alguém, uma pessoa, um grande vencedor ou uma grande vencedora que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Danilo, você vai ter tempo de matar bastante saudade de todo mundo que você gosta e a gente volta daqui a pouco porque tem a primeira parte da prova final no próximo bloco. Tem mais uma, aí nós dois na final. Maneiro, né? Deus, obrigada, meu Deus. Obrigado. Eu falei que se o Senhor reservasse para mim, eu ficaria feliz. A gente está prestes a saber quem é a grande vencedora ou grande vencedor desse No Limite e a prova final vai ser dividida em duas etapas. A gente daqui a pouquinho confere a primeira etapa, mas antes eu queria dizer que não só vocês, os finalistas, ficaram longe da família todo esse tempo, mas os membros do júri também ficaram esse tempo todo longe da família. E muita gente veio recebê-los, tem a família da Eliane, família do Sávio, duas irmãs da Sônia aqui e o marido e dois filhos da Rosa estão aqui. Por isso, os três, desculpa, tá todo mundo aqui, todo mundo confiado, você sentou embaixo. Então, vou começar contigo. Rosa, vem dar um abraço na sua família, por favor. Acho que você está com uma certa saudade deles. Eu imagino. Estão logo aqui. E olha que ela tá bonita. Deixa só eles passarem. Pode dar um abraço, Bira. Pode vir pra frente. Deixa eu chamar também. Atenção, vocês estão preparados para dar um abraço na Sônia? Vocês são irmãs dela. Sônia, pode entrar também, por favor. Bem-vinda. E olha que ele fez muito bem esse retiro, tá bonita. Tá gata. Muito bem. Olha, Antero, por favor, deixa eles comemorarem aí. Já vai dar um abraço na Rosa, a Roberta Santos, vocês também. E vocês passaram muito tempo com ela. Posso chamar a Eliane? Vocês estão preparados, Eliane? Tá um monte de gente aqui, inclusive o seu irmão. Você falou que ele ia esnobar? Olha lá. Pode receber, por favor.
E olha o prata. Olha a saudade. E tá bom, eu vou deixar o Sávio pro fim do programa, tá? Não, eu não vou matar a mãe dele do coração. Pode estar, Sávio, sua mãe tá te esperando junto com o meu xará, seu irmão, o Zeca, bem-vindo. Ali, ó, ali, não reconhece mais, meu amor? Tá louco pra dar um abraço nele, não reconhece mais? Eliane, Sávio, Sônia e Rosa, as 4 pessoas que foram responsáveis pela escolha da Cris para estar na final. Ela vai disputar com o Léo. Daqui a pouquinho eu vou convidar o júri para sentar aqui e acompanhar essa prova toda com a gente, tá? A gente já vai ter todo mundo sentado aqui. Aliás, já pode sentar, sabe? Faz favor. Eliane, senta aqui do meu lado, senta do lado da Roberta. Sônia, senta aqui, por favor, vamos lá. Rosa, estou esperando aqui do meu lado. E é o seguinte, a gente vai agora acompanhar como a gente prometeu. A primeira parte da prova que vai decidir quem vai ganhar no limite. É Léo e é Cris, lá do alto da Chapada dos Ventos. Léo. Boa sorte. Valeu. Vambora. Nossa prova final começa aqui. E é curioso que da Cris está bem para lá e o seu é justamente o oposto. O que vocês vão ter que fazer é reconstruir mais uma vez a mandala do tempo. E agora, quem tiver com o maior muro já sai com um elemento do passado. O do Danilo, na verdade, é o maior, mas o Danilo está, claro, fora da competição. Então, está valendo o do Léo, que é o maior. Léo, acho que é teu. É o elemento do passado, e se você virar, ele vale -3. Tá? Guarda esse -3. Tá? Cris, já tem mais 2 elementos para conquistar. E finalmente o infinito. Como você disse, hoje a gente vai descobrir quem é o Senhor ou a Senhora do Tempo. Ou a Senhora do Tempo. Vamos lá? Vamos lá. Nessa próxima etapa vocês podem ganhar mais 2 elementos. O mais importante dessa etapa é vocês reconstruírem uma figura como essa. Tá? Nós dividimos essa figura. Tem uma base no ponto final. Tem uma asa separada num canto desse grande cerrado aqui, outra asa em outro canto e a cabeça, que é o primeiro elemento que vocês vão me trazer. Certo? Quem trouxer primeiro para mim a cabeça aqui, ganha o próximo elemento. Quem chegar lá e montar primeiro a figura inteira, ganha o terceiro elemento. Para pegar essas peças, vocês vão ter de seguir o mapa. E é aqui que eu vou falar para vocês. Tá valendo. A partir do primeiro marco, os mapas indicam sentidos opostos para cada um. Eles devem percorrer uma distância de 750 metros em linha reta. Próxima pista, 40 passos, mato adentro, até o local onde está a cabeça. As distâncias a serem percorridas são exatamente iguais, mas Cristina tem dificuldade para encontrar a primeira peça. Cabeça na mão? Deixa ela aí. Léo, parabéns. Se você a cabeça primeiro, ganhou o elemento do presente. Você esquece dentro? É teu. Vai atrás das asas. Ok, Cris? O elemento já está com o Léo, o elemento do presente. É dele. Você ainda pode ganhar o terceiro. Não vejo mais vocês, certo? Só lá na base, na hora de montar. Vai, Cris. Boa sorte, Léo. Agora, os mapas levam até árvores, onde foram deixadas as primeiras asas.
Léo de novo sai na frente. Que na minha cara. Sol forte, o peso das peças e o modo de conduzir o carrinho são as principais dificuldades nessa etapa da prova. Daqui em diante, o caminho até a chegada é o mesmo para os dois. Cristina sai com o carrinho, enquanto dá para ver Léo bem mais à frente. Começa agora a parte mais difícil, descer um caminho íngreme e de cascalho. Tanto Léo como Cristina têm dificuldades para manobrar os carrinhos. Essa descida leva até o local onde a figura do lobo alado deverá ser montada. Muito difícil. Léo se confunde na leitura do mapa. Não vai. Ele passa do ponto indicado, deixando a segunda asa para trás. Cristina começa a procurar a última peça. Obrigada, Cristina. Uma hora de prova, Léo. Ele deixou uma asa lá em cima. Pode voltar a pegar. O Elemento do Futuro está esperando quem chegar aqui e montar primeiro o lobo alado. Vai. Cristina, como? Ela agora tem a vantagem. Com a cabeça e duas asas, precisa andar logo. Agora a disputa fica mais dramática. O Léo chega agora. Se ele conseguir montar, a gente já escuta a Cris chegando. Mas se ele conseguir montar antes dela, o Elemento do Futuro também é dele. Deus, me ajuda. Oh, meu Deus, me ajuda. Bravo, Léo. Está com 3 elementos. Olha o que você ganhou. Atrás. Você vai usar isso agora, quando a gente retomar a prova. Assim que a Cris chegar. Exausta, Cristina desiste de usar o carrinho e começa a carregar as peças com as mãos.
Léo, abatido, espera pela parte final da prova. Vem montar o seu, Cris. Assim que Cris completar sua figura, eles vão para o grande momento de decisão. Pronto, Cris. Léo? O Léo ganhou 3 elementos até agora. O elemento do passado, ele ganhou menos 3. O elemento do presente, mais ou menos 1. No elemento do futuro, ele ganhou mais 2. Então, eu convido vocês a sentarem aqui comigo. Pode sentar bem na frente das pedras. Um de frente para o outro. Agora sim que acontece a prova final. E para mostrar que a gente realmente está com esse segredo. Eu estou com esse segredo até agora e está difícil segurar. Só eu e o diretor do programa, a gente sabia, só nós sabíamos desse resultado. Nem ele, nem Cris, nem Léo sabiam disso. Então, para acompanhar e para ser ajudado pelas torcidas, eu queria chamar agora aqui Léo e Cris. Os finalistas de No Limite, vocês podem tentar abraçar a família. Vai falar com a família, dá um beijinho. Olha lá, estão aqui. Uma emoção meio confusa entre ver a família e saber quem foi o grande vencedor. Deixa isso para daqui a pouco, olha. Vai lá. Torcida, como é que tá? Mas eu quero saber da Cris. Torcida da Cris, tá animada? Aí tá. E o pessoal do Danilo tá torcendo para quem? Ah, não conta não. O pessoal do Danilo tá torcendo para quem? Cris, tá ótimo. Vamos lá, tá tudo dividido, tudo igual. Léo, vem cá. Cris, vem cá. Vocês vão ter muito tempo para falar com eles. Vem cá, Cris. Vem cá, Léo. Deixa eles, o pai e mãe é uma coisa. Vem. Ele falou que ia ficar um tempo. Deixa ele sentar aqui, depois vocês vão falar tanto que vão até enjoar. Vamos lá. Senta ali, querido. Senta ali do lado... Não, do lado... Senta ali do lado da Eliane. Você senta do lado do Danilo. E só conferindo, a gente falou tanto nisso, mas... Né, eu acho que... Você não sabia. Mais uma coisa, a gente teve um pacto, inclusive, com esses dois, com o Léo e com o Cris, de não contar nem a prova final para ninguém. Acho que nenhum outro participante sabia. Mantiveram o pacto? Mantivemos. A gente continua não sabendo, ninguém sabe. E você começou a falar com alguém assim, Cris? Você chegou a ter vontade de falar? Eliane estava junto com você lá no nosso refúgio. Você não comentou com ela? Posso confiar em você? Com certeza. Eu não comentei nada esse tempo todo. Vontade não me faltou. Mas eu me segurei. E eu vou falar que você vai ter que segurar mais um pouquinho ainda, porque a gente vai deixar a parte final, que só vocês sabem, No Limite, e ainda essa mandala, a mandala oficial do tempo. E eu acho que é o momento que você estava esperando um pouquinho, né, Léo? Você tá mais tranquilo ou você tá mais nervoso ainda? Como que você fica tranquilo? É impossível você ficar tranquilo desse jeito. É tipo assim, uma pressão muito grande, tanto em mim como na Cris. É final, né, cara? Né? Como eu disse antes, né? Todo mundo que chega na final No Limite. Não, tipo assim... Você tentou não pensar nesse momento, mas chegou. Conseguiu não pensar nesse momento. Quando você lembrar assim, vou ter que estar lá, vou ter que estar disputando e vou segurar. Vai segurar ou não? Tá ali só porque a família tá lá na frente, tá nervosa. Eu tô fazendo a linha aqui, porque eu tô tremendo do dedão do pé até o fio de trancinha aqui. Então vou deixar você tremer mesmo, na verdade. Vou deixar todo mundo tremendo, não é nem a intenção, mas é inevitável. É um momento de grande decisão, todo mundo. Torcida tudo em cima, torcida da Cris. Torcida do Danilo também, tudo em cima, tá torcendo. Torcida do Dário também, tudo em cima. Torcida do Léo. Então vamos agora. Eu acho que agora a gente está preparado. Léo está com mais 3, mais ou menos 1, aliás, menos 3, mais ou menos 1 e mais 2. E agora sim, a gente vai para o grande momento. Quem vencer agora vai ser o senhor ou a senhora do tempo da Chapada dos Ventos. Essa é a etapa final da prova final. Aqui vale os 4 elementos. Aquela que vai definir quem é o senhor ou a senhora do tempo. Tá? A partir de agora, quando eu sentar aqui,
Eu vou pedir para as câmeras ficarem sozinhas. Os cinegrafistas vão sair. Agora é entre mim e vocês dois. Pode ser? A gente passou aqui nessa competição, na Chapada dos Ventos, por 3 bichos diferentes. Os lobos-guarás, as araras vermelhas e o lobo alado. O araguará, como vocês mesmos batizaram. Agora nós temos 2 participantes. A prova é entre Léo e Cristina. Só vai sair um vencedor. Vocês já sabem disso. E a gente retorna ao ponto zero. Tudo recomeça. E o que eu peço é que vocês pensem nesses números como um tempo. 1 minuto e 23 segundos. Vou pedir para vocês contarem. 1 minuto e 23 segundos mentalmente. Vocês vão estar de olhos vendados, nós vamos fazer um som. Quando você chegar no 1 minuto e 23 segundos, quando você achar que chegou no 1 minuto e 23 segundos, pegue uma mão, qualquer uma, e coloque na testa. Esse é o sinal. Quem chegar mais próximo, ou quem acertar, é o senhor, ou a senhora do tempo, é o campeão. Léo, tem menos 3 segundos, mais ou menos 1, ou mais 2, e você pode usar no final. Você pode usar no final, você não precisa usar. Tá? Vamos vendar os olhos? Tá firme, Cris? Tá. Quem? Tá firme. Léo. Quem? Mão nos joelhos, por favor. Novamente, sem fazer barulho. Quando vocês acharem que deu 1 minuto e 23 segundos, toquem o dedo indicador na testa. A partir do momento que eu falar, vai da próxima vez. Vai. Com o relógio disparado, começa a disputa final de No Limite. O que você está acompanhando agora são imagens simultâneas que passam a ser exibidas em tempo real, sem cortes, até o momento em que for definido o resultado da prova. Tudo agora depende de tranquilidade, concentração, autocontrole. Cristina e Léo têm que ter tudo isso para vencer essa última prova. 25 dias de disputa e a vitória está a pouco menos de 1 minuto de distância. Bom. 1 minuto, agora a gente está a menos de 30 segundos do tempo pedido. O Léo tem a vantagem de poder usar os segundos que ganhou na etapa anterior a seu favor. Estamos na contagem final. 3, 2, 1. Ainda ninguém marcou. O Léo é o vencedor de No Limite. E a família e os amigos, claro, invadem o palco para comemorar com o Léo, o grande vencedor, 300 mil reais. 300 mil reais, mais o privilégio de ter ganho esse segundo No Limite, ter ficado até agora segurando esse suspense. E olha, Léo, dá licença, eu gostaria de dar pro Léo. Léo, peraí, não, ele merece, dá licença. Léo, acho que isso aqui é seu. Léo, aqui, ó.
Você não quer ficar com isso aqui? Parabéns. E eu queria mostrar também o tempo da Cristina. Se a gente pudesse ver também o tempo da Cristina, que a prova continuou e a Cristina levou 2 minutos e um pouco mais, olha lá, Cris. 2 minutos e 47, 48 segundos para marcar 1 minuto e 23. Mas de qualquer maneira, parabéns. Você, Cris, ganhou 100 mil reais. Feliz da vida, vice-campeã do Limite. Está feliz? Lógico, eu tô super contente. Feliz pela vitória do Léo também? Eu tô feliz por mim e pelo Léo também. O Léo a gente dá pra ver daqui que tá muito contente. Léo, deixa eu ver. Cadê? Pera, deixa eu comemorar daqui a pouco. Léo, a última coisa que eu quero saber. Agora você pulou muito animado. Você tá pulando com essa mandala que é muito pesada. Você não tem ideia disso aqui. Tá feliz? Não tem jeito de falar, cara. Não tem jeito. Mas que... Cara... Não tem... A felicidade que não tem como a gente falar, tipo assim... Cara, eu não sei de falar. É uma felicidade que eu tenho certeza, divide com todo mundo que vem lá de Goiânia pra torcer com ele. Divide com toda a galera que veio daqui de Vigário Geral no Rio, torcer pelo Dada, parabéns. Parabéns para vocês que vieram de Montes Claros, torcer pelo Danilo, vocês. Parabéns pelo segundo lugar da Cristina. Eu queria agradecer de novo todo mundo que participou. Litz, Eliane, cadê todo mundo? Eu queria todo mundo aqui na frente, Sávio, Sônia, Antero. Cadê todo mundo? Roberta, Leon. Vamos lá, todo mundo aqui, parabéns, 12 vencedores e um grande vencedor, que é o Léo. A gente volta, quem sabe, na próxima aventura no Limite. Até lá!